O Evangelho, ele é além das regras. As religiões falam de regras. Você precisa fazer algo para ser aceito, para você conseguir outra coisa. Pode identificar. Vai falar desse espírito que é o toma lá da cá, para que você seja próspero. Você tem que fazer. Aí tem uma cartilha. Para você ser feliz, tem que fazer isso. Você vive aprisionado nas regras. E as regras, quanto mais regras eles te dão, mais regras você precisa ter. Com respeito à lei, a lei de Moisés, ela só tem um sentido. A lei de mandamentos, de regras, de não toque nisso, não toque naquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Tudo coisas que o tempo destrói, coisas materiais, e te ensinam a você viver uma vida correndo atrás de alguma coisa. Jesus não criou nenhum tipo de regra. Jesus veio nos ensinar o quê? Uma vida. Uma vida para nós viver. Por exemplo, eu posso servir a Deus cuidando da minha família. Porque se eu não cuidar os da própria casa, eu estou negando a fé. Jesus nos trouxe a verdadeira vida para se viver. Não é um conjunto de regras. É um espírito em você. Jesus certa vez disse assim: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino de Deus. Viver o Evangelho é viver a vida de Deus. A vida de Deus em nós. A vida de Cristo, seus ensinos, seguindo as suas pegadas. Não é uma religião. Quando você segue o caminho de Jesus, o caminho do discípulo, nas pisadas de Jesus, ele diz assim: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para andar nas pegadas de Jesus, no caminho de Jesus, o caminho de Jesus é o caminho do discípulo. Quando ele falou essas coisas, ele estava indo para Cesareia de Filipos, que era um lugar terrível. E Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens a respeito de mim, a respeito do Filho do Homem? Os discípulos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, ou algum dos profetas. Mas vocês, o que vocês dizem? Aí Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O primeiro passo da vida cristã, da vida do discípulo, aquele que quer andar nas pegadas de Jesus,
é saber, dentro de si, ter a convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o primeiro passo. É crer que Ele é o Filho de Deus. E isso só vem, queridos, por uma revelação dentro de você do que Cristo representa. Talvez eu represente alguma coisa para vocês. Caminhamos há tanto tempo juntos e eu seja importante na vida de vocês, como vocês são importantes e fazem parte da minha jornada cristã. Mas na vida cristã, você tem que saber quem é Cristo, por revelação no seu interior. Cristo, Ele tem uma vida. E quando Ele desceu para aquele antro de perdição, que era a Cesareia de Filipos, como que Jesus se comportou passando nesses locais? Por isso que você tem que olhar, a sua referência não é eu. A sua referência não é fulano, ciclano ou beltrano. Embora você possa olhar para ele e tirar muitas coisas boas, mas a nossa referência de vida cristã é Cristo. É ter a revelação de quem Ele é, como Ele se comportou diante das situações, diante dos doentes, diante dos maltrapilhos, diante dos leprosos, diante das prostitutas, dos pecadores. O trato com as pessoas, o trato com os da casa, com os de fora, tudo isso está no Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João, está tudo ali. Você lê os 4 Evangelhos. Além das regras, você vendo todo o caminho que Jesus palmilhou nessa terra e qual foram as suas ações, qual foram as suas atitudes, qual foram as decisões que Ele tomou. Ele passou por todas as coisas que nós passamos. Todas. Por isso que o caminho de Jesus, o caminho do discípulo de Jesus, é um caminho, é uma jornada individual. Cada um de nós. Porque o convite de Jesus é: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o meu caminho é o seu caminho. Você vai encontrar na sua jornada todas as situações que o nosso mestre encontrou. Todas. Só que atualizadas agora, né? Bem mais atualizadas. E o que Jesus nos ensinou em essência? Qual é o maior mandamento de Jesus? Ame o próximo. Porque quem ama o próximo, como disse Paulo lá, tem cumprido toda a lei. Primeiro passo, ame o seu próximo. Comece por aí. Tem que fazer o bem, tem que prosseguir. Começa pelo amor, depois o perdão, depois o dar a outra face, andar a outra milha. Se te pedirem a túnica, dá também a capa. Se tirarem o que é teu, não entres em demanda. Dá a quem te pede. Acolha. Acolha. Receba. Gaste tudo que você tem ajudando as pessoas.
primeiro os seus. E assim você vai podendo alcançar outras pessoas. Pois isso é uma fonte que não se esgota nunca. Quando você ajuda alguém, quando você exerce misericórdia, como diz lá no início do Sermão do Monte, bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Jesus disse: misericórdia quero, e não holocaustos, não sacrifícios. A maioria dos líderes pedem sacrifícios e escondem a misericórdia, não exercem misericórdia, querem o sacrifício. Melhor é obedecer do que sacrificar. Estou falando apenas do Evangelho, o que sempre falei com vocês, o que sempre esteve na minha boca. Fui mudando com o tempo, e quem estava aqui desde o início sabe que nós fomos crescendo, desenvolvendo, saindo de um tipo de entendimento e subindo para outros entendimentos. Por isso nós não devemos parar nunca de aprender, porque isso vai mudando a nossa vida e transformando a nossa vida, transformando o nosso interior. Nós temos que olhar para nós e olhar para trás, aquele que você deixou lá atrás já. Você já não é mais o mesmo hoje, porque você caminhou no entendimento e você mudou no processo. As dificuldades da vida são iguais para todos nós. Cada um recebe uma dificuldade preparada para ele mesmo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende fé, permaneça, tende bom ânimo. Cada um vem a dificuldade e a provação que a gente pode suportar nessa jornada. Como eu falei lá no início, jamais podemos perder a essência do que é o Evangelho. Nós temos que tirar o Evangelho daqui de dentro, tirar o Evangelho e viver ele. Não é uma Bíblia de cor, não é versículos de cor, não é nada disso. É uma vida. É você entrar numa situação e você errar naquela situação, ser cobrado pelo próprio Espírito de que você não agiu segundo o Evangelho. E aí você ir lá e consertar. O texto mesmo de Mateus capítulo 5 diz: lembra-te, se alguma coisa você fez com o teu irmão, no momento que você for ofertar uma oferta no altar, se você trouxer uma oferta e você lembrar e tem algo contra ti do teu irmão ou de alguma pessoa, deixa a tua oferta ali, vai lá, se reconcilia com teu irmão, depois vem e faça a tua oferta. Procura um acerto com o teu adversário enquanto está com ele no caminho. Enquanto estamos nessa jornada, no caminho do discípulo, na jornada da existência. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos onde estaremos. Muitos não estão mais conosco, já foram. Lembra, se teu irmão tem algo contra ti, vai lá
reconcilia. Enquanto está com ele no caminho. Porque senão, o que vai acontecer, como diz lá? Se você não se reconciliar, você vai ser preso. E você não vai sair dessa prisão até pagar o último centavo, o que você deve. E como é que a gente vai pagar uma dívida estando preso? Não paga. Então lembre-se, no Evangelho, enquanto você está com ele no caminho, enquanto você está caminhando, lembra, quando fores ofertar, quando fores orar, se alguém tem alguma coisa contra você, se alguém tem alguma coisa contra ti, vai lá, reconcilia, faz as pazes, perdoa, libera perdão, desamarra o defunto do seu corpo. Porque não perdoar é viver amarrado com alguém que está te contaminando. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá bebida para ele. E isso vai amontoar a brasa na cabeça dele. Então faça a sua parte. Atitudes. Faça o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Seja uma pessoa que ajude todo mundo. Sirva as pessoas. Maior é o que serve do que aquele que está à mesa. Jesus foi quem mais serviu. Os discípulos queriam disputar lugar na mesa. E ele disse, não é assim no reino de Deus. O maior é servo de todo mundo. Eu sou como quem serve. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir a todos e dar a vida a todos. A casa do tesouro é o seu próximo. Essa é a casa do tesouro. Seus vizinhos, abençoe as pessoas. Dá o que te pede. Não negue. Como é simples, né? Perdoe. Libere perdão. A quem você perdoar os pecados, lhes serão perdoados os pecados. Você sabia que você tem o poder de perdoar pecados? Você ora pelo perdão dos pecados. Isso está escrito lá no Evangelho de João. João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhe Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha a promessa de Jesus. Assim como o Pai enviou a Jesus, Ele também nos enviou. Você não é discípulo de Jesus? Não está andando nas pisadas de Jesus? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito e disse, recebei o Espírito Santo. E o versículo 23, olha o que diz. Ele está falando para os seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados os pecados. Se de alguns vocês perdoarem os pecados deles contra vocês serão perdoados. E ele também estará livre. Assim como Jesus recebeu essa autoridade, nós temos a autoridade de liberar perdão. O mais importante agora. Mas se você reter os pecados, não perdoar, o que vai acontecer? Serão retidos. Um textinho perdido lá no meio desse texto. Você tem o poder de perdoar. Você tem o poder de liberar perdão dos pecados deles contra você.
eu perdoo você por aquele pecado que você cometeu contra mim. Eu te perdoo, eu libero perdão, você não me deve nada. Mas se você reter, serão retidos. E quantos pecados retidos vocês têm de alguém? Alguém que fez um mal para vocês? Lembra, deixa tudo ali. Vai resolver esse negócio logo e você será abençoado. Gente, o evangelho é tão simples e às vezes tão difícil de praticar. Sabe por quê? Porque nós somos cheios de nós e não do próximo. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se importe com o que é para o seu próximo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação, amor, alguma comunhão do Espírito, se há comunhão do Espírito, se há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus que está sobre todos e age por meio de todos, se há essa comunhão do Espírito e também entranhados afetos, você tem dimensão do que é entranhados afetos e misericórdias, assim que tem que ser o cristão, vem de entranhas. O seu amor tem que vir das entranhas. Pensem da mesma forma, irmãos, que nós pensemos do mesmo modo. Mas que modo é esse? É o que eu estou dizendo? Não, é o que o Evangelho ensina. É que o Evangelho que você professa, o Evangelho que você crê, o Evangelho que nós supostamente praticamos. Pensem da mesma forma, com o mesmo amor, unidos de alma. Assim como nós somos unidos de alma, com entranhados afetos de misericórdia. Não faça nada por partidarismo, nada por grupinhos aqui, grupinhos ali, grupinhos acolá. Nós estamos professando o Evangelho. É só isso e nada mais. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Paulo, falando aos Tessalonicenses, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de Deus da fé que vocês têm, uma fé que opera em vocês, da abnegação, do amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente por palavra, mas no poder do Espírito de Deus. Esse é o Espírito, o poder do Espírito do Evangelho. Em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. E aqui na segunda epístola ele diz algo semelhante. Dou graças a Deus no tocante a vocês. E isso estou falando para vocês, queridos, os nossos irmãos aqui. No tocante a vocês, como é justo, pois a vossa fé cresce. Amém? Vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando.
a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos por vós, à vista da constância da fé que vocês têm em todas as vossas perseguições, tribulações e do vosso procedimento todo dia. Damos graças a Deus pela vida de vocês. No Espírito nós estamos juntos e crendo nesse Evangelho de Jesus e crescendo nesse Evangelho, lutando as nossas guerras, avançando diante das dificuldades. Assim como Paulo disse em Filipenses mesmo, eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós vai concluí-la. Porque é Ele, porque é Deus que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, segundo o poder que opera dentro de nós, o seu Espírito.